O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, suspende as investigações sobre os institutos de pesquisa no país. Paulo Edson Fiori. A decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu no fim da noite e foi tomada de ofício, ou seja, sem que a justiça tenha sido acionada. O presidente do TSE proibiu o CAD e a Polícia Federal de investigar as empresas responsáveis pelos levantamentos de intenção de voto. A determinação veio poucas horas após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a PF terem determinado as apurações contra os institutos. Ao vetar as investigações, Moraes diz que compete à Justiça Eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa. O ministro argumenta que as deliberações do Ministério da Justiça, por meio da PF e do CAD, a respeito de supostas infrações alusivas aos institutos de pesquisa, constituem evidente usurpação da competência do TSE de velar pela rigidez do processo eleitoral. Segundo Alexandre de Moraes, as ações da PF e do CAD são baseadas unicamente em presunções relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas com o desempenho de candidatos retratados nas pesquisas, sem que exista menção a indicativos mínimos de formação do vínculo subjetivo entre os institutos apontados ou mesmo práticas de procedimentos ilícitos. No pedido de investigação contra as empresas, o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, afirmou que a discrepância das pesquisas e do resultado é tão grande que verificam-se indícios de que os erros não sejam casuísticos e sim intencionais, por meio de uma ação orquestrada dos institutos na forma de cartel para manipular em conjunto o mercado e, em última instância, as eleições. Para Cordeiro, isso pode significar que houve uma suposta conduta coordenada por parte de IPEC, Datafolha e IPESP. Alexandre Cordeiro assinala que o intuito era efetivamente verificar se as suspeitas levantadas têm fundamento técnico e justificam uma investigação. No caso da PF, o pedido de investigação foi feito pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, que recebeu um ofício da campanha do presidente Jair Bolsonaro, apontando divergências entre os resultados do primeiro turno e as pesquisas de intenção de voto. Esta semana, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa solicitou acesso a esse pedido de inquérito feito pela pasta. Ao proibir o andamento dos inquéritos da PF e do CAD, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, alegou ainda que as duas investigações, além de usurpar as funções constitucionais da Justiça Eleitoral, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade do chefe do Executivo e candidato à reeleição, no caso, o presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes determina ainda a apuração de eventual prática de abuso de poder político dos órgãos envolvidos em suposto favorecimento a Bolsonaro, além do crime de abuso de autoridade. Bom, comentando as notícias do dia, Diogo Schelp, Roberto Mota. Mota, começando por você. A gente já falou nesta semana sobre as investigações contra os institutos de pesquisa e essa decisão do TSE. Bom dia, Adriano. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a nossa audiência que nos vê aqui todo dia cumprindo uma missão cada vez mais difícil. O TSE suspendeu investigações sobre institutos de pesquisa que estava sendo realizada e iniciada pelo CAD e pela Polícia Federal. Eu gostaria de saber uma coisa: o que nesse país está hoje fora do escopo de atuação da Justiça Eleitoral? É uma pergunta honesta e sincera que eu, sinceramente, não sei responder, duvido que alguém saiba. Notícias como essa fazem com que a gente sinta a necessidade de revisar a definição do que significa Estado de Direito e República. Quando a gente vai estudar e ler as definições desses dois termos, não ajuda nada, porque a gente fica mais confuso ainda. Diogo, a decisão do Alexandre de Moraes, e esse assunto, pelo jeito, ele veio para ficar, mas por quem esses institutos deveriam realmente ser investigados e qual a urgência do assunto? Bom dia, Adriana, Tiago,
Bom dia, Mota, e bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes alega que é uma atribuição da Justiça Eleitoral investigar os institutos e não da Polícia Federal ou do CAD. E também precisamos entender o porquê, né, desses órgãos terem sido colocados aí, terem sido inquiridos a investigar a questão. Bom, o que a gente sabe é que os institutos de pesquisa, eles de fato, por lei, inclusive por lei eleitoral, são obrigados a registrar suas pesquisas no TSE, são obrigados a apresentar suas metodologias, número de pessoas que foram entrevistadas e assim por diante. Então, se eles violam essas regras ou de alguma forma não estão cumprindo com as metodologias adotadas, de fato, eles devem explicações à Justiça Eleitoral. Em relação à investigação que foi aberta pela Polícia Federal e pelo CAD, realmente são investigações estranhas, né? São investigações vindas por parte, no caso da Polícia Federal, por exemplo, da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e via Ministério da Justiça, que obviamente, né, está vinculado ao governo Bolsonaro, o ministro recebe as ordens do presidente, chegou aí às mãos da Polícia Federal para investigar. No caso do CAD, que é um órgão aí de análise, investigação de questões de cartéis, questões de concorrência, né, para que a concorrência entre as empresas seja justa, o que a gente tem é um presidente, né, o presidente do CAD, que foi indicado por Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil e coordenador de campanha de Bolsonaro. E os argumentos que ele usa, né, para pedir aí uma investigação são basicamente os mesmos argumentos, com uma carga, né, política muito forte nos argumentos que ele usa, de acusação contra os institutos de pesquisa. Basicamente, a acusação de que é um conluio e que esse conluio tem como objetivo prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro. Então a gente vê um uso político desses institutos. Pode até ser que eles pudessem ter uma atribuição para a investigação, mas sem dúvida essas investigações estão nascendo com o propósito de uso político.